Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos que estão me assistindo agora nesse momento. Glorifica a Deus pela sua vida, né? Por essa oportunidade que me dera de poder estar aqui compartilhando algo muito importante. Hoje o assunto é muito relevante, né? Claro que aqui eu não vou me ater muito, me aprofundar muito ao assunto, devido também o vídeo não ficar muito longo. Que eu sei que tem pessoas que não conseguem assistir, né? Quando o vídeo fica mais de 1 hora. Mas eu vou tentar me ater, porque tem muito assunto para me falar e para me ler. Então, se eu também não ler, eu não vou conseguir explicar. Então, eu preciso ler também para estar explicando para os irmãos que vai estar me assistindo. O primeiro passo que eu vou aqui abordar, eu coloquei aí culto de ensinamento, né? Batismo cristão. Tem muitas pessoas que não conhecem o batismo cristão, o batismo nas águas, né? Porque há 3 tipos de batismo, que é o batismo por efusão, né? Primeiro, vou começar pelo batismo por imersão, tem o batismo por efusão e o batismo por aspersão. Então, a maioria das igrejas Assembleia de Deus, igrejas pentecostais, segue o batismo por imersão, que é o batismo onde a pessoa é colocada na água com o corpo todo, né? Com o corpo todo, ela é colocada na água e automaticamente ela está sendo sepultada, né? É uma forma de sepultamento. Claro que eu vou explicar com mais detalhes do grego a palavra correta, mas é a mesma coisa disso, é um sepultamento, você está morrendo, você está imergindo o seu corpo na água por completo. E quando você levanta, você morreu para o mundo, você está nascendo de novo. É o batismo por imersão. E o batismo por efusão é a pessoa entrar na água e a água é derramada sobre a cabeça dela, né? E ali ela é considerada já batizada, é o batismo por efusão. E o batismo por aspersão é a água sendo aspergida. O que é a água sendo aspergida? Você pega um copo ou uma vasilha, coloca a pessoa dentro de um balde, ou seja, de um refratário, e aí você vai pegando a água e expandindo nela, jogando. Você vai jogando aquela água na pessoa, né? Só que, no meu modo de ver, esses 2 batismos, que seria, no caso, o efusão e o aspersão, eu não vejo ele como bíblico, mas a Bíblia também ele dá respaldo para o batismo da aspersão. Mas eu não vejo como batismo bíblico, né? No meu modo de ver, não pelo segmento não só teológico, mas do meu modo de interpretar alguns textos, eu vejo uma forma menos como eu posso lhe explicar para que você compreenda? Eu vejo uma forma mais distante, né, do batismo a qual nós já seguimos, que é o batismo por imersão, que é o batismo à morte, o sepultamento, né? Porque no caso a pessoa, quando ela vai batizar, a gente vai dar o discipulado, vai ensinar ela, se ela crê realmente no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como diz Mateus 28:19, e ela precisa crer realmente, mas eu vou chegar lá. Antes disso, como eu acabei de falar, eu quero explicar. Há 3 tipos de batismo. Geralmente é o batismo, geralmente o batismo era feito através da efusão, como eu falei, né? E a pessoa entra na água e a água é derramada sobre ela, como eu acabei de explicar sobre a cabeça dela, do batizado, e com as mãos em forma de concha, como eu falei, né? Claro que aquele eu escrevi tá com mais detalhes. E o por aspersão, que é a água que era expangida sobre o batizado, como eu falei. Então, para que nós possamos entender, a igreja ou os cristãos presbiterianos, eles são todos aspersionistas, ou seja, eles seguem o batismo por aspersão. Qual é o batismo por aspersão? Eu acabei de explicar. A água imergida sobre a pessoa. Então,
a igreja presbiteriana, que se diz uma igreja reformada, ele segue esse batismo. Aí você pode perguntar se tem base para esse batismo. Há sim algumas bases na Bíblia que foram batizados, mas não dessa forma que está incluso aqui. Mas ele segue esse segmento e eles também acham respaldo para sustentar o que ele está falando, porque a Bíblia dá o respaldo. Então, o segundo passo, que é os cristãos assembleianos, são todos por imersão. Nós somos imersionistas. Nós batizamos por imersão e depois eu vou falar sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus, como que nós cremos, né? Por que nós somos imersionistas? E eu vou explicar porque eu tenho base para tudo que eu estou falando. Eu vou abrir aqui, eu convido você a abrir, João, o texto que eu quero ler. Não adianta a gente começar sem que não haja uma palavra, né? Tem que ter a palavra para que a gente possa fundamentar aqui alguns textos, inclusive do que eu estou falando, para que possamos compreender aqui algo muito importante. Por que nós somos imersionistas? João, capítulo 3, verso 1 em diante, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, né? E este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Até aí tudo bem. Agora Jesus ele apresenta para Nicodemos aqui o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Agora eu vou explicar. Jesus está falando no verso 5, tá? Na verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui Jesus está falando sobre o novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus está dando aqui para Nicodemos aqui a receita. Não é que Nicodemos não conhecia a Deus. O texto já fala que ele conhecia Deus. Se Deus não fizesse, se Jesus não fizesse aqueles sinais, Deus não era com ele. Como Jesus fazia os sinais, então eles reconheciam que Jesus era realmente o Messias, era realmente aquele a quem era o prometido do Antigo Testamento. Então Jesus mostra aqui para Nicodemos a fundamentação de nascer de novo. O ato batismal, ou o ato como quem possa entender, a palavra batismo quer dizer bátimo, a palavra grega bátimo quer dizer imersão, né? Ou seja, mergulho, afundar, como muitos entendem. Ou seja, é o sepultamento. Então a pessoa ela nasce de novo. Então Jesus aqui ele dá uma demonstração do que? Do novo nascimento. Não é nascer do ventre da mãe, como o próprio Nicodemos ele não compreendeu aqui a fala de Jesus. Jesus mostra para ele, não é nascer de novo do ventre da sua mãe, mas é nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito, ou seja, novamente, Jesus coloca aqui para Nicodemos algo muito fundamental que ele precisava compreender, para que ele pudesse nascer da água e do Espírito. Ou seja, uma nova criatura, com novas atitudes, com mudança de mente, com mudança de comportamento. Claro que aqui eu não quero pregar aqui em cima desse assunto, porque é um assunto muito dinâmico e também tem muita coisa para falar. Então eu quero ganhar tempo. Então, eu vou convidar agora, porque eu vou falar aqui já desde do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia sim o batismo, mas de outra forma, e eu vou explicar para que vocês compreendam. Eu vou ter que ler alguns textos para fundamentar aqui o batismo judeu, né? Porque existia o batismo judeu. Jesus, para que nós possamos aqui entender, ele deixou 2 sacramentos para a igreja atual. 2 sacramentos importantes, que seria a Santa Ceia e o batismo. E esse mandamento que Jesus deixou é para a igreja atual. É o batismo que está em vigência, como diz o próprio Jesus, convém
cumprir toda a Escritura. Vou ler lá Mateus, para que nós possamos também compreender que foi mandamento de Deus, né? Olha bem o texto. Então veio Jesus da Galiléia junto do Jordão para ser batizado por ele. Eu estou em Mateus 3, verso 13, tá? Mas João opunha-se, ou seja, João não queria batizar, dizendo: eu que careço, mestre, de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Então Jesus disse assim, ó, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Ele o permitiu, e sendo batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o próprio João Batista queria se opor, não queria batizar Jesus. Jesus então intervém e fala: deixa que por agora convém cumprir toda a Escritura. Era necessário que ele fosse batizado. Então, por isso que Jesus fundamenta aqui um dos mandamentos crucial, que ele deixou como vigência. Eu vou explicar que no Antigo Testamento também existia o batismo, mas de outra forma, e eu vou explicar isso para vocês. Por isso que eu falo que eu sempre gosto de explicar com mais profundidade, para que você tenha conhecimento do que é um batismo. Antes de ser batizado, talvez você que está vendo esse vídeo, talvez você não foi batizado, ou talvez você vai ser batizado. Então você precisa conhecer por que você está sendo batizado. Porque a mudança, o batismo quer dizer mudança, quer dizer novamente, novo corpo, nova pessoa, novo nome. Entendeu? No mundo espiritual quer dizer isso, essas características. Então, o batismo no mundo espiritual é dessa forma. Então, eu estou explicando com mais profundidade para que você compreenda o que é um batismo de verdade. E Jesus aqui, ele se batizou por imersão, né? Muitos negam que esse batismo aqui não foi por imersão, mas esse batismo de Jesus foi um batismo por imersão, porque ele se lavou, ele mergulhou. O João, ele batizou Jesus por imersão, porque ele colocou Jesus com o corpo inteiro na água. Com o corpo inteiro, não foi pela metade. João não jogou água no corpo de Jesus, ou expandiu água, ou jogou com canequinha sobre a cabeça como efusão, como muitos fazem. Não, ele mergulhou. O Rio Jordão é água corrente, ele mergulhou. E eu também vou explicar sobre o batismo entre água corrente e água parada, que tem muitos que falam que não pode, mas eu vou explicar, não é isso, tá? Isso é um equívoco para muitos que não compreendem e acaba se equivocando. Então, o batismo de Jesus aqui foi um batismo por imersão. Ele mergulhou o corpo inteiro e se lavou por completo na água. O outro sacramento também, que é um mandamento, Jesus falou que um novo mandamento vos dou, que é o da ceia do Senhor, capítulo de 1 Coríntios, verso 11, 23, que todo mundo já conhece, né? Que Jesus fala assim, ó. O próprio apóstolo Paulo, ele fala assim, ó. Aqui é o apóstolo Paulo falando as palavras de Jesus praticamente. Porque o que recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, fazeis isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então Jesus deixou aqui duas partes crucial e importante na vida de um cristão, na vida de todo aquele que se batiza, porque depois do batismo a pessoa está apta a fazer parte da Santa Ceia. Assim que as igrejas Assembleia de Deus
segue na liturgia do culto e doutrinariamente falando, né? A pessoa só está apta a tomar Santa Ceia depois do batismo, porque ela precisa reconhecer Jesus e ela precisa reconhecer a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dizendo aqui, já desde antemão, que a palavra Trindade não está na Bíblia, mas a Bíblia sim demonstra em todos os textos o sentido da Trindade. O próprio Jesus, ele fala de várias formas e de muitas vezes ele mostra o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Até no capítulo de João, se você for ler João 16, Jesus fala que eu enviarei o Consolador e ele vos ensinará todas as coisas. Ou seja, ele ia para o Pai, né? O próprio texto fala que ele ia para o Pai e ele enviaria o Consolador, ele enviaria outro. Ali o texto já diz tudo. Eu estou indo para Deus e o próprio Espírito Santo eu vou enviar para vocês para que eles te mostrem o caminho da justiça, do juízo de Deus. Então, vamos continuar aqui. Eu vou ler aqui, já desde já, e eu vou ter que falar algo muito importante para que vocês compreendam aqui um princípio vigente. Todos os protestantes creem que o Senhor Jesus Cristo instituiu apenas 2 sacramentos para a sua igreja, o batismo e a Santa Ceia. Apesar de haver acordo com relação a isso, existem divergências sobre vários pontos relativos a essa ordenança. No que se refere ao batismo, as diferenças diz respeito ao modo, ao sujeito e ao efeito prático do sacramento. Bom, eu quis ler esse sentido aqui para você, meu irmão, minha irmã, ter um discernimento e um despertar do que é realmente os 2 sacramentos que Jesus deixou. Aí aqui, eu li aqui esse ponto, por quê? Porque cada pessoa, em cada congregação ou em cada ministério tem sua forma e segue ali um segmento teologicamente que eles acham e entendem que é o certo. Tem igrejas, eu não quero aqui citar nome de comunidade, tem igrejas que se a pessoa foi batizada por imersão, crendo no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que é o correto, como Jesus foi batizado assim. Claro que na época, Jesus foi batizado só com o nome de Jesus. Então Jesus deixou esse mandamento em Mateus 28, 19, porque eu vou ler aqui. Na época, Jesus foi batizado por imersão, mas ele foi batizado com o nome da forma que João cumpriu, não da forma que Jesus deixou, porque Jesus só deixou depois, para ser dessa forma aqui que eu vou explicar. Por isso que é necessário aqui eu explicar o texto, e contra fatos não há argumento, eu sempre falo isso, né? Contra fatos não há argumento. Portanto, ide e ensinai as nações, todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deixou aqui que eles iam, né? E todos que realmente confessavam Jesus seria batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a regra base. Essa é a regra base. O batismo de Jesus foi por imersão. Na época, Jesus estava começando o seu ministério, ou seja, quando ele foi batizado ali, ele estava começando o seu ministério. Então, na época, ainda não existia da forma que o próprio Jesus estabeleceu, que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como estava começando, Jesus estabeleceu ali a forma do batismo de João, que era o batismo o quê? O batismo para nascer de novo, para ser transformado. É como eu falei no começo. É como eu li ali, João, que o próprio Jesus fala. É necessário nascer da água e do Espírito. Quando ele fala da água, é a água, simbologicamente falando, eu vou ler aqui outro texto. Cadê? Para fundamentar o que eu estou aqui falando com vocês. Eu vou ler outro texto aqui. Para que vocês compreendam, porque olha bem.
Eu estou em João 3, tá, meus irmãos? Então, depois de Jesus ter batizado, ele foi para o deserto, foi levado em espírito, né? O espírito, como pomba, desceu sobre ele em forma corpórea, né? Em forma corpórea, que o próprio João viu e se maravilhou. Claro que eu não estou achando o texto aqui, porque eu não marquei o texto. Então eu não vou achar assim rápido. Então veja que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, né? E nisso ele foi levado em espírito para o deserto. Então ali estava começando o seu ministério. O ministério de Jesus estava começando ali. E nós entendemos ali que quando o ministério de Jesus começa, é porque eu não vou achar o versículo aqui porque eu acabei não marcando. Mas vamos continuar aqui. E nisso, quando o batismo de João, para quem não entende, o Antigo Testamento já apresentava uma forma batismal, principalmente para sacerdote, para quem oferecia sacrifícios. Havia ali a lavagem que representava a lavagem da purificação, né? E aquela lavagem da purificação representava representava um batismo de Antigo Testamento. Só que, porém, essa lavagem com essa purificação do batismo do Antigo Testamento era diferente da forma que nós realmente cremos. Por quê? Muitos falam, João aprendeu a batizar com quem? Será que foi com os essênios? Será que foi com outro tipo de... Não, o batismo ele já vem desde o Antigo Testamento. João só incumbiu ali. É a mesma coisa da circuncisão. A circuncisão foi um ato que Deus mandou fazer para separar o povo das nações pagãs. Então, o povo que não tivesse a circuncisão era considerado povo pagão. Porque todo que era povo de Deus tinha que ter a circuncisão. O que é a circuncisão? A palavra circuncisão no hebraico é o Brit Milah, que vai dar um entendimento de separação, né? De separação. Então vamos ler aqui. O significado do vocábulo batizar. O modo do batismo não deve ser determinado com base no uso clássico das palavras empregadas para defini-lo. Frequentemente apelar-se para tal uso como se isso fosse algo definitivo na questão. Afirma-se que batito ou batizo, batido e batismo e etc. Sempre é necessariamente expressa em grego moderno a ideia de imersão. O que eu falei? A palavra batito ou batito, batizo, são três significados diferentes, porque a semântica da palavra ela dá três entendimentos, mas só expressa um. É a ideia de imersão que por isso deve ter o mesmo sentido quando são empregados pelos escritores sagrados da nova réplica e dupla. Então eu creio que os irmãos compreenderam essa parte. Agora, os batismos dos judeus. Para mim, não me ater muito, igual eu falei, não quero aqui tomar muito tempo nesse ensinamento, né? Porque senão ele vai ficar muito longo, tem muita coisa para mim ler. Vou explicar para vocês agora o batismo dos judeus, o Antigo Testamento, que é, claro, quando o judeu, tanto o sacerdote como levitas, como até o próprio povo, quando oferecia sacrifício, ele tinha ali a lavagem por purificação, que também representava um batismo do Antigo Testamento. Então eu vou ler aqui, só para nós ter uma visão panorâmica do Antigo Testamento a respeito do batismo, né? E depois eu vou continuar dando ensinamento. Em segundo lugar, o batismo como prática não foi uma novidade introduzida por Jesus e pelos apóstolos ou por João Batista, mas era uma cerimônia comum e já conhecida pelos judeus. Provavelmente isso difere
da ideia disseminada entre muitos cristãos, especialmente entre os que se existem, né? E o único modo de batizar. Tais crentes pensam que os judeus não conheciam nem praticavam nada semelhante que João Batista, quando apareceu pregando no deserto. Introduziu por inspiração divina um rito completamente novo, que é o que eu falei. Muitos acham que, no caso João Batista, ele começou isso do nada. Não, João Batista, ele conhecia a lei, por ele já ser separado de Deus, por ele já vir desde o ventre da mãe dele, já separado de Deus, ele conhecia a lei. Assim como todo judeu tinha que conhecer a lei depois do seu nascimento, depois dos 3 anos, todo judeu já tinha que conhecer a lei, ou seja, já tinha que ler, estudar e aplicar. Então, João Batista, pelo conhecimento dele, eu creio que ele já conhecia ali a lavagem por purificação. Então ele só adota aqui um método de quê? De batizar a pessoa na água. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui onde eu parei. Quando começava a organizar-se, e que a própria forma da cerimônia foi disposta com a intenção de transformá-la a uma prova para os crentes, uma espécie de teste de sua disposição para fazer ou submeter-se a qualquer coisa por causa de Cristo. Daí resulta, por um lado, e a ostensiva declaração de que não se envergonha de seguir Cristo, as águas, e por outro lado, como insinuação de que um modo contrário supõe orgulho ou falta de disposição e abnegação. Vamos aqui. A contraposição, afirmamos que a prática de batizar era comum entre os judeus. Desde muito antes da vinda de Nosso Senhor, é claro que não em nome da Trindade, que foi o que eu falei. Não era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa cerimônia era um ato de purificação religiosa e como ato, portanto, nada tinha de humilhante ou de provar discipulado. Qualquer que fosse para o cristão a vergonha ligada ao batismo, não se devia ao ato e método ou maneira de batizar, mas à profissão de fé do Nazareno. Vamos aqui partir para o outro ponto mais importante aqui que eu quero ler rapidinho, para nós ganharmos tempo. Deixa eu só abrir aqui. Vamos, pois, à demonstração de nossa segunda proposição. Batizar era uma prática corrente entre os judeus. Muito antes do nascimento de Cristo, procure o texto de Marcos 7. Vamos lá para Marcos 7. Quero ler com vocês, né? Para não ficar uma coisa sem conhecimento. Eu quero que vocês tenham conhecimento. O intuito aqui é trazer conhecimento a vocês a respeito desses assuntos tão profundos. Marcos, capítulo 7, verso 4. Quando voltavam do mercado, se não se lavarem, não comem. Muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, vasos de metal e as camas. Onde se lê, quando volta da praça, não comem sem se expangirem, ou seja, quando fala expangir, fala aspersão, sem jogar em água, ou lavar simbologicamente aqui falando, lavar, pegar o copo, lavar, pegar a cama, lavar. O texto fala de lavar, que simboliza aspersão. Só que também, nesse lavar, está simbolizando imersão. Ou seja, quando você coloca o copo,
Joga na água, também tá lavando. Então é aquilo que eu falei. A Bíblia dá dois sentidos, tanto para aspersão como para imersão. Mas imersão é o mais correto, porque Jesus fez isso. No seu batismo foi por imersão. Quando voltar da praça, não comem sem se expangirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem, ou seja, o batismo, que é a imersão, que eu acabei de citar para vocês, de copos, jarros, vasos de metal e camas. Veja também Lucas 38, o fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara. Olha bem, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara, ou seja, batizara, né? Ele quer dizer. Primeiro, antes de comer. E depois também você vai ler Eclesiástico, porque também o livro de Eclesiastes, capítulo 34, verso 25. Só que aqui já é um livro apócrifo, né, que dá esse sentido ali da lavagem. Eu estou só explicando para os irmãos entenderem. Não precisa ser ler Eclesiástico, porque no nosso livro de Eclesiástico só tem 12 capítulos, então não vai ter o livro Eclesiástico 34, 25. Mas citando aqui o texto apócrifo, que diz assim: ao que se batizar depois de haver tocado um corpo morto, e tornar a tocá-lo outra vez, de que lhe valera a ter salvo. Também esse versículo aqui, que está em Eclesiástico, que é um livro apócrifo, vai estar em Levítico, que eu acabei de falar. Toda pessoa que era consagrada a Deus, como levita, sacerdote, pessoas que fizeram voto de nazireado, eles não poderiam tocar em um corpo morto, porque senão ele seria imundo. Então eles tinham que se lavar. E a lavagem representa o quê? Purificação, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Vamos aqui continuar. Até que ter em conta que nas versões portuguesas temos a palavra aspergir, fazer ablução, lavar, e imersão e etc. Porém, no grego emprega-se que o termo batizar é batismo. E não há a menor dúvida de que tais termos se referem às ações comuns entre aquela gente, como a própria Bíblia demonstra. E quando volta da praça, não comem sem se expangirem. Há muitas outras coisas que receberam para guardar, como a lavagem e vasos de metal e camas. Então, eu creio que essa parte aqui, vocês compreendeu o que eu quis aqui e expor para vocês, né? Então, para finalizar esse tema aqui, o rito batismal também não foi de invenção humana. Na Epístola aos Hebreus, se você for ler lá, abre a sua Bíblia, marca os versículos, tá, meus irmãos? Pega seu caderno, marca os versículos que eu quero que você entenda. O autor fala de diversos batismos impostos até o tempo de se reformarem as coisas. Confira Hebreus 9:10. Impostos quando e onde, com toda a evidência na lei de Moisés, que prescrevia minuciosamente as oferendas e sacrifícios. Deixa eu abaixar aqui um pouco da luz, está um pouco muito alto. Hebreus 9:10. Imposto quando e onde, com toda a evidência na lei de Moisés, que prescrevia minuciosamente as oferendas e sacrifícios que não podem aperfeiçoar aquele que presta culto, Hebreus 9:9, e com os quais se associa esse batismo, é possível que o povo, em seu zelo supersticioso, acrescentasse algo aos detalhes de seu batismo, como o fez também com as oferendas e sacrifício, porém, de qualquer maneira, tanto uns com os outros, batismo, oferendas e sacrifício tinha sua origem no mandado divino, já que foram impostos até ao tempo
de se reformarem as coisas. Então aqui, nós vemos aqui que o batismo, ele já vem desde o Antigo Testamento. O batismo, ele já vem desde o Antigo Testamento, representando o quê? Desculpa. Representando a lavagem, seja de copos, de pratos, de camas e de pessoas, como eu acabei de ler aqui, e o próprio texto manda observar. Agora eu vou aqui fundamentar aquilo que nós cremos e acreditamos, que é o batismo por imersão, que às vezes muito não compreende. Antes de eu abrir aqui, eu vou ler aqui. Já eu leio aqui. Deixa eu abrir aqui para os irmãos. Nossa igreja é padronizada pelo Novo Testamento, em fé e prática. Nós permanecemos na verdade bíblica e histórica de nossos antecessores espirituais. Nós praticamos a ordenança do batismo conforme o padrão do Novo Testamento, com relação aos sujeitos, crentes e modo. Imersão. Esse artigo é apresentado como uma explicação de nossa crença e prática. O termo ordenança, do latim, que é ordenare, coloca em ordem, denota que algo ordenado, decretado ou comandado. Na grande comissão, o Senhor declarou: ensinai-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 20. Todos os comandados do Senhor, a sua igreja, são uma ordenança em princípio. A primaria é central ordenança do evangelho e a pregação histórica e teologicamente, né? Tem distinguido entre as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor e o sacramento dos romanistas ou protestantes, ou seja, aqueles ritos que se destinam a ser um meio de graça em um sentido místico, histórico, teologicamente. Portanto, o termo ordenança distingue o batismo e a ceia do Senhor como sendo apenas simbólicos e representativos em natureza e os considera como um meio de graça somente na medida em que levam a mente e o coração se fixarem sobre a realidade espiritual assim simbolizada. O termo não pressupõe nenhum significado místico qualquer. Vamos continuar aqui. O batismo não é um selo do pacto, como a circuncisão era do Antigo Testamento, como eu falei para vocês, né? Gênesis 17. Mesmo a circuncisão de Abraão foi um selo da justiça da fé quando estava na incircuncisão, Romanos 4,11. Ou seja, a fé de Abraão precedeu sua circuncisão. A batismo não é um selo do pacto, como circuncisão era do Antigo Testamento, Gênesis 17. Mesmo a circuncisão de Abraão foi um selo da justiça da fé, quando a circuncisão era um sinal da antiga aliança feita com Israel, no que diz respeito à terra de Canaã. O batismo é uma ordenança. Eu quero deixar isso bem claro. O batismo é uma ordenança evangélica peculiar à igreja e à economia do Novo Testamento embutida. E a figura simbólica ou representação da morte e sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando eu vou batizar, eu tenho que crer que realmente Jesus morreu e ressuscitou. Porque na forma do batismo, que simboliza morte, o batismo quer dizer morte. Eu estou morrendo para o mundo também e ressuscitando para Deus. Então, outro aqui entendimento que eu acho que é errado
é quando tem igrejas que batizam criança. Criança não tem ainda o entendimento do que é o batismo. Veja que o próprio autor, ele coloca aqui, expressando que a fé do Antigo Testamento foi embutida ali para Abraão através da circuncisão. Foi um ato que Deus fez. Deus falou, ó, vou colocar a circuncisão em vocês e vocês vai ser povo separado. E pela fé que eles creram e acreditaram, sendo que a circuncisão foi um ato também simbólico, foi um pacto que Deus fez com eles através até da terra de Canaã, a terra prometida. Então, o Novo Testamento agora nos mostra aqui, atestadamente, que tanto a ceia do Senhor como o batismo é um ato simbólico que todo aquele que crê e confessa, ele tem que ter esse ato simbólico. Ele tem que seguir esse padrão porque é bíblico. Não é a igreja que estabeleceu, é bíblico e tem base bíblica para isso. Então, nesse caso, uma criança que não tem entendimento, uma criança, seja ela qual for a idade, porque eu já vi criança sendo batizada de 12 anos. Né? Eu já vi criança sendo 12 anos sendo batizada. Mas uma criança de 12 anos ela já tem entendimento, ela já conhece Jesus. Entendeu? Ela já conhece, ela já sabe quem é Jesus. Ela já consegue ter um raciocínio e pensar por ela mesma. Agora, uma criança de 8 anos, 10 anos, 6 anos não sabe, ela não tem ainda discernimento, ela não sabe desmitificar o que é a mão esquerda da mão direita, então você não pode batizar. E hoje em dia tem igrejas que têm adotado esse esse método, né? Que é um método que eu não aconselho, e tem batizado ainda crianças, né? E ainda, a maioria dessas igrejas, eles têm batizado as crianças também por aspersão, né? Eu vou ler aqui rapidinho e eu vou explicar depois, mas eu vou ter que ler um pouco mais aqui pra gente correr, porque é muita coisa e não vai dar para mim falar tudo, como eu falei. A relação entre fé e o batismo. Qual é a relação entre ordem escriturística que existe entre a fé e o batismo? No 3º século depois de Cristo, o ensino do batismo como rito, sendo eficaz para a regeneração e o perdão dos pecados, ou seja, a regeneração batismal, tornou-se amplamente aceito nas igrejas degeneradas e apóstatas, íntima, e logicamente seguindo isso veio a prática do batismo infantil, que é o que eu falei aqui, que é uma coisa que eu não concordo, porque não tem muita base bíblica para isso, e além de não ter base bíblica para sustentar o batismo infantil, eu acho que é pegar texto fora do seu contexto. Este abandono radical do Novo Testamento foi um vivo exemplo do que resulta confundir o símbolo com a verdadeira realidade. Como resultado, este princípio, muitos grupos religiosos da história consideram o batismo ou sendo um sinônimo de ato de salvação, ou pelo menos intrinsecamente relacionado à salvação. Na primeira categoria, entre os romanistas, ortodoxos, gregos e alguns protestantes, por exemplo, o alto-anglicanismo, alguns luteranos e episcopais destes últimos estão tais grupos, como a Igreja de Cristo, e entre outros, que tinha seguido na época aqui a fé, né? E eles, por não entenderem, porque o batismo não quer dizer salvação, o batismo quer dizer um ato simbólico que você faz demonstrando a sua fé. Mas muitos naquela época tinham pegado o batismo como ato para a salvação. Como ato para a salvação. E aqui eu quero argumentar com vocês que nesse termo, o batismo, na sua raiz, na sua raiz,
se nós formos atentar aqui, na sua raiz, o batismo ele quer representação de, simbologicamente, é um ato que você faz reconhecendo Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e demonstrando a sua fé na sua crença, naquilo que você acredita e naquilo que você confessa e crê. Então, vamos aqui agora para o segundo ponto, né? E naquela época também, só argumentando que outras igrejas anglicanas, luteranas, tinham seguido outros pensamentos, como também o da aspersão e o da efusão, que eu vejo que não tem muita base bíblica para sustentar essas argumentações. Não estou aqui só como apologeta, mas estou aqui também como um servo de Deus que analisa a Bíblia como ela é e analisa as posições corretas e as divergentes, porque tem várias posições hoje. Hoje, o que nós vemos, se você perguntar para um cristão qual é a visão dele a respeito da Bíblia, muitas vezes ele vai querer falar várias visões, mas ele vai falar com o pensamento dos outros. Ele não vai falar segundo o que ele entende, a regra de fé dele. Então, eu não posso colocar o meu pensamento, eu tenho que colocar o que a Bíblia diz. Não o que os antepassados criam ou acreditavam. Eu tenho que ver o que a Bíblia sustenta, o que a Bíblia me dá como argumento para me crer. Vamos aqui. Eu estava falando ainda sobre questões sobre o batismo infantil, não foi? Eu vou só finalizar essa parte para a gente já entrar aqui para finalizar o ensino, para não ficar muito longo. O que a Bíblia diz sobre o batismo de crianças? É correto batizar crianças? Aqui vai a resposta. Não, não é correto batizar crianças. Não há sequer um versículo ou passagem bíblica que narre e ensine sobre o batismo de crianças. Quando trouxerem algumas crianças a Jesus, está lá Mateus 19, 13, 15, que vai... Jesus somente as abençoou e não determinou que fossem batizadas. Ele fala, deixa as crianças vir a mim, porque do tais é o reino dos céus. Pergunta. Tem igrejas que ensinam que as crianças devem ser levadas à igreja para serem batizadas o mais cedo possível, afirmando que se os pais, por negligência, deixarem as crianças morrer sem batismo, pecam gravemente, porque priva a criança da vida eterna. É certo esse ensino à luz da Bíblia? Não, não é certo. Eu vou explicar aqui. A resposta é essa. Não, não é correto. Se o batismo de criança fosse bíblico, por que então há necessidade de confirmação protestante ou da crisma católicos? Sabemos que confirmação ou profissão de fé protestante é o crisma católico. Nunca foram mencionados na Bíblia. Por quê? Porque os católicos também, eles batizam crianças, né? Recém-nascidos. Eles batizam recém-nascidos e colocam essas argumentações aqui que não tem muito embasamento bíblico, né? E eu vou ler aqui, ó. Tipo assim, a pergunta. A Igreja Católica ensina que o batismo apaga o pecado original e também atual, se houver a base bíblica para tal ensino, pois, segundo sabemos, tem alguns evangélicos que também concordam com esse ensino. Agora vamos aqui à resposta. O batismo não é apagar pecados, pois a Bíblia diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. As crianças em sua inocência são salvas, pois das tais é o reino de Deus, como o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 18, verso 3. Então, o que nos purifica, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ou seja, a aspersão, o sangue de Jesus nos purifica e nos limpa, porque o véu que nos separava foi rasgado. Então, não tem como a criança
no sentido literal, ela ser batizada, se ela não compreende, ela não professa ainda a fé protestante, que é o que eu acabei de falar. Para que a criança fosse batizada, ela tinha que professar a fé. Ela tinha que crer, ela tinha que acreditar. Mas a criança em si, ela não tem como fazer isso. Ela não tem como. Então, não pode ser batizada. Claro que muitas igrejas têm adotado esse método, que é um método que não tem base bíblica, como falei. Eles vão citar vários textos, mas fora do seu contexto, e isso é inequívoco, é um erro, é grave, entendeu? E não deve ser aceito por você que está me assistindo aí a partir de agora. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Você só vai fazer se você quiser. Você só vai fazer o que você quiser. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Você só vai fazer se você quiser. Se você não quiser fazer, você não vai fazer. Mas se você quiser levar seu filho para uma igreja católica ou para qualquer outra igreja para ser batizado, e você sabe agora que não tem base bíblica para sustentar tal coisa, tal fundamento, isso aí é um equívoco, é um erro grave. Então vamos aqui para outro ponto importante. Pergunta: a igreja que batiza derramando água sobre a cabeça do batizado, é correto o batismo por aspersão? Olha bem, é aquilo que eu falei. A igreja presbiteriana, eles usam vários tipos de base para sustentar. Mas vamos ver aqui. Resposta: não. O batismo bíblico é por imersão. Imersão. Pois a palavra grega baptito, que significa literalmente imersão, portanto batizar é mergulhar ou imergir. Jesus disse aos discípulos que eles deveriam ensinar todas as coisas que ele havia ordenado. Mateus 28, 20. E se Jesus não ensinou o batismo infantil, não há o que se discutir. Acabou aqui. Acabou aqui. Vamos agora para outro fundamento. Agora eu vou explicar qual é a fórmula do batismo. Qual é a fórmula do batismo cristão? Que aqui eu estou falando sobre o batismo cristão, mas eu estou explicando algumas vertentes para que não haja desentendimento ou para que alguém fique em dúvida. Durante muitos séculos não houve dúvida sobre a fórmula do batismo em nome da Trindade. No seio da igreja, porém, a partir dos séculos passados, ressurgiu com ímpeto uma corrente do unitarismo. O que é unitarismo? É pessoas que não crêem na Trindade, tá? Estou aqui sendo rasgado com vocês para que vocês compreendam. Toda pessoa, principalmente aquele grupo de louvor lá, o grupo Voz da Verdade, eles não creem na Trindade. Então eles são unitaristas, porque eles não creem na Trindade. Eles só creem no próprio Jesus e no próprio Pai, que representa ali Deus, né? Mas ele não crê em três pessoas, ele crê em uma pessoa só. Claro que da forma que eles crêem, eu acho que é também um equívoco muito grande, é um erro muito grave, mas infelizmente as pessoas creem em tudo hoje em dia, né? Vamos lá. Pondo alguns em dúvida quanto à fórmula batismal, afirmando que o batismo correto seria aquele que batizasse somente em nome de Jesus. Vejamos o que as Escrituras têm a nos dizer sobre tal argumento. No Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus deu a seguinte mandamento: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui já mostra a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19. Essa fórmula tríplice do batismo é uma maneira de ressaltar a Santíssima Trindade. Entretanto, no início de Atos 2,38, lemos: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Algumas seitas interpretam essas aparentemente discrepâncias para sustentar sua alegação da posição trinitariana, dizendo que a declaração de Mateus 28,19 apoia os três nomes de Cristo, que é designado por Pai, Filho e Espírito Santo. Os unicistas dizem isso. Assim estabelece que a fórmula correta do batismo é a encontrada em Atos 2:38. E cita também Atos 8,16, que para isso eles não têm base, né, meus irmãos? Eles embasam ali no conhecimento que eles falam, mas eles só embasam ali em Atos, mas eles não colocam ali os evangelhos que Jesus deixou, Mateus, João, Marcos, porque cada um mostra na forma ambígua e no seu sentido completo, no seu sentido literal, que o batismo, Jesus já deixou claro
E não tem como a gente mudar o que foi escrito pelo próprio Jesus. Quando a gente muda-se o que foi deixado pelo próprio Jesus, nós acaba caindo no legalismo e da inércia da afirmação de não crer. Por isso que o batismo, a forma do batismo, veja bem que eu vou explicar dois atos importantes para que você creia e você ainda entenda de que forma é a importância do batismo das águas. Por quê? Porque nos dias em que João Batista apareceu nas margens do Rio Jordão, pregando o arrependimento e mostrando ao povo a necessidade de mudança de atitudes para que pudesse entrar no reino de Deus, uma grande multidão vinha ao seu encontro confessando os seus pecados, a multidão vinha confessando os seus pecados, para que ficasse categorizados o desejo e a decisão de trilhar uma nova vida, reta e justa, como eu falei. As pessoas se submetiam ao batismo, isso é, a imersão nas águas do rio. A cobertura total do corpo pelas águas simbolizava a morte para o mundo e o seu levantamento pelo profeta aludia à novidade de vida que o convertido passaria a exercer. Assim, aquele que era batizado se integrava ao discipulado, isto é, ao grupo dos que se dali por diante iriam corrigir os seus passos, pautar sua vida pelos ensinamentos bíblicos, com vistas ao reino do Messias. Desse modo, João Batista em sua pregação afirma que eu vos batizo com água para confirmar o arrependimento, mas o que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista, ele batizaria com fé no arrependimento da pessoa. No arrependimento, como eu falei, no ato de crer. O foco também do batismo de Jesus foi o batismo por arrependimento, porque ainda Jesus não tinha instituído ainda como que seria o batismo. Depois que Jesus ele subtrai e coloca que a forma batismal seria como lá está escrito em Mateus 28, 19 e 20. Ou seja, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, primeiro, o batismo nas águas é uma afirmação de fé. Aquele que se decide pelo batismo está demonstrando sua veracidade, sua fé genuína, sua aceitação dos princípios da igreja e da Bíblia Sagrada. O crente batizado nas águas tem maior autoridade para falar àqueles que não são crentes. Não estamos dizendo que o não batizado tenha uma fé mentirosa. Isso não é porque muitos anseiam e esperam durante muitos anos essa oportunidade. Então veja que aquele que é batizado, ele tem autoridade. Ele está ligado, porque ele está cumprindo não só o ato sacramental, mas também aquilo que o próprio Jesus instituiu e que foi dado à igreja. Então, a forma do batismo. O batismo por si mesmo significa imersão. E mesmo que algumas fações persistam em realizá-lo de outra maneira, não vemos como caracterizar a morte e ressurreição do crente através do batismo, a não ser pela imersão total do corpo, que é aquela lavagem, que é quando você coloca a pessoa por completo e tira ela e lava, né? Ou seja, é morte e ressurreição, que é uma forma de morrer para o mundo e renascer de novo. Não há como acreditar que João Batista estivesse punido de uma vasilha para jogar água na cabeça dos que vinham a ele para ser batizado. Estando ambos dentro do rio do batismo de Jesus, diz a palavra que esta água, isto se infere ao texto que diz, quando saiu da água, Marcos 1:10, e Filipe, ao encontrar-se com o eunuco, né, Atos 8:26, bem poderia tê-lo batizado com algumas gotas de água que por certo levara para beber durante a viagem. Entretanto, o batismo é oficial, somente é realizado quando chega ao lugar onde a água era suficiente para um batismo real, como o diácono e evangelista presenciara desde que fora oficial por João Batista, por Jesus e adotado pela igreja. Cremos que assim se deve ensinar e procede para que não haja dúvida nem discrepância no ato que é primordial para o crescimento físico da igreja. Desse ensino e deste procedimento
vão depender o erro ou acerto daqueles que alcançam a posição de liderança diante do povo de Deus. É importante também incutir os novos convertidos e a necessidade de se decidirem pelo batismo nas águas. Então, eu vou finalizando aqui essa parte. Quem crê realmente vai ser batizado, mas a pessoa tem que confessar. O batismo ele é confessar em Cristo e crer na Trindade, como diz as Escrituras, Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu creio da forma que é e que está escrito, eu sou batizado. Claro que eu mostrei aqui os outros dois tipos, que seria efusão e aspersão, que é o que muitos aí e algumas denominações têm estabelecido, que eu acho que não tem muita base bíblica. Eu acho não tem base bíblica para isso. A palavra batizo, que quer dizer imersão, mergulho, afundar, renascer. Então, para quem batiza como efusão e como aspersão, não tem muita base para sustentar tal argumento. Eu vejo isso como contraditório. O batismo em água parada é válido? Em Atos, capítulo de Atos 3, se não me falha a memória, acho que é Atos 3, foram batizados 3.000 pessoas. Claro que ali não tinha como, não tinha ônibus para pegar toda aquela pessoa para estar levando ali ao rio. Mas eles foram batizados em água. Ali não fala se foi em água corrente ou em água parada. Mas o que eu quero dizer, que tanto em água corrente ou em água parada, o que importa é ser a pessoa mergulhada, ou seja, é ser a pessoa imergida, ou seja, é ela afundar e trazer de volta. É como esse livro aqui, ó. Eu estou aqui numa mesa, eu afundo esse livro e levanto ele de novo. Eu afundo esse livro e levanto ele de novo. Isso representa o quê? Imersão. É a mesma coisa daqui tá cheio de água e eu colocar esse livro e subir ele de novo. Então, o que importa aqui é que eles foram batizados. Mas aqui, o que valeu primeiramente foi o ato público que aconteceu, a profissão de fé e aquilo que eles confessaram, que é como Jesus ensinou. Agora vamos aqui para finalizar. Para finalizar aqui, eu vou ler, e eu quero que vocês me acompanhem, para que vocês entendam algo muito importante aqui, e desde já, eu vou falar também sobre esse livro aqui que é um livro que eu aconselho todo cristão assembleiano ter na sua partilheira. Atos 1:27. Quem não tem esse livro aqui, desde já eu já faço aqui, ó, Declarações de Fé das Assembleias de Deus. Compre esse livro. Quem não tem, eu aconselho você, meu irmão, minha irmã, a comprar esse livro. É um livro muito bom e vai te dar o entendimento necessário para quem é assembleiano ou para quem não é. Compre esse livro. Vai abrir a sua mente em alguns aspectos doutrinários, em alguns aspectos também referente à nossa crença sobre os dons, sobre anjos, sobre profecias, palavra, canônica, sobre salvação. É muito amplo, é muito longo. Não dá aqui para mim falar tudo, mas vamos aqui. Cremos e professamos e ensinamos que o batismo em água é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. Portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. E reconhecemos esse ato como testemunha pública da experiência anterior e o novo nascimento mediante a qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo. Sepultados com ele no batismo,
nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses, capítulo 2, verso 12. O batismo em água é um ato importante e repleto de significados espirituais que é administrado pela igreja ao crente mediante ao arrependimento e confissão de fé. Onde quer que o evangelho seja pregado, nós o efetuamos por imersão do corpo interior uma única vez em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra batismo significa mergulho, imersão. As evidências do Novo Testamento não deixam dúvidas sobre o procedimento de João Batista. Batizava em Hernon, porque havia ali muitas águas e vinha ali e eram batizados. João 3:23. Quando o Senhor Jesus foi batizado, está escrito que após o ato ele saiu logo da água. Mateus 3:16. Não foi diferente no batismo do eunuco da rainha da Etiópia, que está lá em Atos. E desceram a ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo o arrebatou a Filipe. Atos, capítulo 8, verso 38 e 39. O batismo simboliza a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, deixando claro que se trata de uma prática imersionista, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6:4. Trata-se de um ato público de fé, no qual o ato simbólico sepultamos com Cristo para uma nova vida. Só para finalizar, a fórmula batismal. A ordem dada por Jesus foi de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Cremos e praticamos a fórmula que ele mesmo ordenou. Uma ordem dada por Jesus deve ser cumprida. Sobre a expressão que aparece em 4 vezes no Novo Testamento. Em nome de Jesus, Atos 8:38. E em nome do Senhor Jesus, Atos 8:16 e 19:5. E em nome do Senhor, Atos 10:48. Significa somente que o batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus. Compreendeu? Adquira esse material. Eu aconselho você a adquirir esse material. É muito bom, muito fundamental e vai te ajudar muito. Só as escrituras, ou seja, só a fé, só a gratia, né, e só as escrituras. Vamos aqui para finalizar, que eu já quero agradecer a Deus. Então, quando a pessoa vai ser batizada, você vai fazer o discipulado dela. Se a pessoa estiver roubando, fornicando, adulterando, mentindo, batendo na esposa, seja qual for a situação, essa pessoa não está apta a ser batizada. Por quê? Porque ela ainda está em práticas pecaminosas e está em práticas mundanas. Para ela ser batizada, ela tem que ser o quê? Ela tem que estar com a vida reta, tem que crer realmente em Jesus e tem que estar preparada para ser batizada. Preparada em todos os sentidos. Porque às vezes a pessoa quer batizar, mas ela não está liberta, ela está em fornicação, está roubando, está adulterando, está mentindo. E aí essa pessoa não pode ser batizada dessa forma. Porque para ser batizado tem que confessar uma nova vida. E se a pessoa não está apta a confessar uma nova vida, ela não pode ser batizada. Vou ficando por aqui. E agradeço a Deus pela sua vida. Estou um pouco enfermo, tá? Peço que os irmãos orem por mim. Continue sempre orando por mim, porque quanto mais oração, e eu creio na oração, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu tive que dar uma parada aí de gravar. Eu estava gravando muito, né? Estudando, preparando cada coisa boa para gravar, mas devido a eu ficar enfermo, tive que dar uma recuada. Mas tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida e desde já, em nome de Jesus, Deus abençoe. Vai!